É campeão! Campeão! Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2025. O Flamengo, com a vitória sobre o Botafogo ontem, esmagadoramente por 3-0, se torna um dos clubes com mais títulos oficiais no Brasil. Flamengo e Palmeiras somam 24 títulos oficiais, seguidos por São Paulo com 20, Santos com 17, Cruzeiro com 17, Corinthians com 15, Grêmio com 14, Internacional e Atlético Mineiro com 11, Vasco com 9, Fluminense com 8, Atlético do Paraná e Botafogo com 5 títulos cada um. Ontem, o técnico Felipe Luiz fez história mais uma vez. Vencemos a equipe do Botafogo e vencemos, como eu disse ainda há pouco, de maneira esmagadora. Nesse vídeo, eu quero repercutir com vocês algumas falas pós-jogo do Felipe Luiz. Também quero falar para vocês sobre o mercado da bola. O Flamengo ainda não saiu do mercado. O Flamengo ainda está de olho no mercado. Quero falar para vocês também sobre a situação de Alcaraz, que o Felipe Luiz confirmou a informação que nós demos aqui. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar nesse vídeo, tá? Então eu peço para você já chegar se inscrevendo no nosso canal, curtindo para o YouTube nos divulgar para fora da bolha, deixando seu like, obviamente, comentando, dizendo a cidade e o estado do qual você está falando nesse momento e, é claro, compartilhando e recomendando os nossos vídeos para os seus amigos e para suas amigas rubro-negros e rubro-negras de todo o país. A sua inscrição é totalmente de graça, você não paga absolutamente nada para se inscrever no nosso canal e nos ajude muito a continuar o nosso trabalho. Estamos na 11ª temporada cobrindo o Flamengo e eu preciso muito da sua inscrição e da sua recomendação para que eu continue por mais temporadas vindo aqui falando a verdade. Doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. Clica no sininho e marque a opção todas. De praxe, vem marcado a opção personalizado. E se você não marcar todas, você não vai receber as notificações de novos vídeos aqui do nosso canal, fechou? Tô contando muito com a sua inscrição e com a sua ajuda pra gente continuar crescendo. Nação contra tudo e contra tudo. Oi? Hein? Tá bom, eu sei. Tá bom, eu sei, eu vou falar. Eu sei. Tô falando com a minha voz da consciência, tá? E ela tá mandando eu pedir desculpas pro Bruno Henrique. Bruno Henrique ontem foi coroado o rei da Supercopa Rei, marcou 2 gols importantíssimos para o Flamengo, um no primeiro tempo, um no segundo tempo, e fez uma das melhores partidas que eu já vi ele fazer desde 2019. Eu tenho que pedir desculpas ao Bruno Henrique, eu sei que vocês vão me exigir que eu o faça, porque eu disse que por 30 milhões de reais eu mesmo levaria ele no aeroporto para ele poder ser vendido para o Atlético Mineiro. Então, Bruno Henrique, foi mal, cara. Você ainda joga muita bola. Aquilo que você mostrou antes, se você mostrar dos 80 jogos que nós vamos fazer no ano, se você conseguir mostrar aquilo ali mais umas 30, 35 vezes esse ano, só 30, 35 vezes esse ano, você vai levar a gente a grandes conquistas. Então, sim, pessoal, aos 34 anos, o Bruno Henrique ainda tem lenha para queimar. Eu peço desculpas por ter subestimado o nosso camisa número 27 e a partir de hoje 30 milhões de reais para mim é pouco para vender o Bruno Henrique. Faço aqui o meu pedido de desculpas por não ter acreditado que esse monstro que usa a camisa número 27 pudesse ainda dar esse tipo de espetáculo que ele deu ontem. Beleza? Tô perdoado? Não. Vou ficar um tempo no purgatório? Sem problema. Brunão, você é o cara. Monstro, tá, monstro? Para deixar bem claro, eu não queria que o Flamengo vendesse. Eu achava que 30 milhões de reais era dinheiro para chuchu para vender o Bruno Henrique. Agora eu pergunto para vocês, como vocês também mudaram de opinião e 30 milhões de reais é pouco pelo Bruno Henrique? Ou vocês acham que se o Atlético Mineiro ainda vier para cima do Flamengo com 30 milhões de reais, ainda é uma boa proposta para o Bruno Henrique? 30 milhões de reais, 5 milhões de dólares ali pelo Bruno Henrique. É uma boa ou não é? Comentem aqui, por favor, e não se esqueçam de colocar sua cidade e o seu estado, tá? Bom, pessoal, o Felipe Luiz como treinador,
Ele tem 18 jogos pelo Flamengo, 12 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Como treinador rubro-negro, ele tem 4 títulos, 2 pelas categorias de base, uma Taça Rio pelo Sub-17 e é campeão mundial com o Sub-20. Já nos profissionais, o Filipe Luiz se sagrou campeão da Copa do Brasil e ontem campeão da Supercopa Rei. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Filipe Luiz tem mais títulos do que derrotas. É uma derrota apenas contra 2 títulos no profissional, 4 na sua curtíssima carreira como treinador de futebol do Flamengo. É o primeiro ser humano a ser campeão da Supercopa Rei como jogador e como treinador. O time do Flamengo hoje não nos deixa mais ansioso, sem sabermos se ele vai ter uma boa apresentação, se ele vai ter uma apresentação ruim. Não, nas mãos de Filipe Luiz isso jamais aconteceu. Em todos os jogos, inclusive na derrota, o Flamengo sempre apresentou um padrão tático, sempre apresentou um estilo de jogo ofensivo. Esse time do Filipe Luiz me lembra muito o time de 2019. Plata e Bruno Henrique tentam reeditar Bruno Henrique e Gabigol. Mas calma, o Filipe Luiz disse ontem que quando o Pedro voltar, ele vai montar o time para jogar a favor do Pedro, o melhor centroavante do Brasil. Então, o Filipe Luiz tem consciência das ferramentas que tem e tem consciência do que pode fazer com essa equipe, que quando perde a bola, pressiona demais o adversário para recuperar. Dar ouvidos àqueles que se dizem rubro-negros e que vão contra o Filipe Luiz é dar ouvidos para inimigos. Se o momento é o momento de apoiar o Juninho, o Danilo, o Plata, então o momento também é de apoiar o Filipe Luiz. Por favor, torcedores rubro-negros, nós estamos vivendo uma coisa ímpar. Um treinador que ama o nosso clube, que foi multicampeão pelo nosso clube, está agora dando tudo o que ele pode para dar mais títulos para o nosso clube. Eu já vivi muitos momentos do Flamengo, momentos felizes, momentos tristes, momentos de glórias, momentos vexatórios, e eu vou falar para vocês, nos momentos mais legais de glória que eu vivi, ter um treinador, confesso, rubro-negro no banco de reservas, dá um acalento a mais, dá uma vida a mais, dá um orgulho a mais. Que o Filipe Luiz tenha de todos nós a paciência, a calma, a confiança e principalmente o apoio. Que a gente não escute o que vem das sombras, aquilo que incomoda, porque não tem mais a facilidade de ter uma fonte dentro do clube, porque não tem mais a facilidade de conversar com as pessoas dentro do clube. Os ataques a Filipe Luiz são orquestrados. Quando a bagunça impera, o serviço de alguns é mais fácil, o trabalho de algum é mais fácil. Eu não quero trabalho fácil. Eu quero o Flamengo mega campeão. E eu quero o Flamengo mega campeão com um treinador rubro-negro lá no banco. Ver o Felipe correr para abraçar o Luiz Araújo no terceiro gol do Flamengo enche meus olhos de lágrima, de emoção. Porque eu não torço para 2 clubes. Eu não tenho um clube no Brasil e um na Argentina. Um clube no Brasil e outro na Inglaterra. Eu sou Flamengo em qualquer parte do mundo. E essa emoção não me domina pela metade. Ela me domina inteiramente. Filipe Luiz ainda lembrou dos meninos do Ninho no começo da coletiva dele. É emocionante ver o trabalho do Filipe. É emocionante ver como o Filipe é consciente e como o Filipe é Flamengo. Apoio, pessoal. O momento é de apoio. Aliás, o Filipe Luiz ontem esclareceu uma situação com relação ao Carlos Alcaraz, que eu vim batendo nessa tecla, mas alguns jornalistas insistiam que não. Gente, quem cobre o futebol não pode acreditar jamais que um jogador deixa um clube em 2, 3 horas de negociação. O Rafinha saiu da concentração do Flamengo em questão de minutos. E vocês acham que o Rafinha já não tinha conversado com o Olympiacos há mais tempo, não? Vocês acham que o Olympiacos ligou na concentração, falou com o Rafinha saiu? Claro que não. Rafinha e o Olympiacos já vinham conversando há semanas. Só precisava do Olympiacos chegar nos valores que o Rafinha queria. Chegou, ligou para o Rafinha na concentração e o Rafinha saiu. Foi a mesma coisa com o Carlos Alcaraz. Filipe Luiz ontem na coletiva confirmou a informação que nós trouxemos para vocês
a respeito da saída do Carlos Alcaraz. Foi o Carlos Alcaraz quem quis sair do Flamengo. Abre aspas para o Felipe Luiz. O Alcaraz me chamou na sexta-feira para conversar e me falou: Felipe, eu quero conversar com você. Eu tenho uma oferta do Everton e quero saber se você conta comigo. Eu fui sincero e disse que estava atrás de todos os jogadores. Ele falou ok e disse que ia brigar por uma vaga. Vou tentar, ele disse. Jogou bem, fez gol e no outro dia decidiu sair. Palavras do Felipe Luiz. Ou seja, aquela lenga-lenga que vocês estavam ouvindo aí por parte de alguns jornalistas, que tudo aconteceu durante a madrugada em horas, balela, lenga-lenga, mentira. Desconhecimento de como o futebol funciona. Dessa vez eu tô falando mentira. Desconhecimento de como o futebol funciona para tentar jogar a torcida contra o próprio Felipe Luiz. Não foi assim que aconteceu. Alcaraz já negociava há muito tempo com o Everton e calhou da proposta acontecer naquele momento e o Alcaraz decidiu aceitar e foi ele que pediu para sair. Assim como foi o Lohan quem pediu para sair. Então essas coisas têm que ficar claro para o torcedor rubro-negro, porque dependendo de como a situação ela é manipulada, ela acaba jogando o torcedor contra aquilo que hoje o Flamengo tem de melhor. Agora, não é mais fácil mesmo fazer apurações sobre o Flamengo, não é difícil pra caraca hoje em dia. Tem que ralar muito, tem que acordar muito cedo para conseguir as informações e nem todo mundo está disposto a isso. Era mais legal quando mandavam charutos para dirigentes em troca de informações. Eu falo na lata mesmo, esse é o meu problema. Ficar mandando caixa de charuto caro para dirigente, antigamente fazia alguns jornalistas terem informações. Hoje não faz mais. Aí a bronca vem e os caras tentam jogar vocês contra o Felipe Luiz. É por isso que eu falo, aqui a verdade vai ser dita, doa a quem doer, mesmo que doa em mim mesmo. Que vou sofrer um hate, não tenham dúvida sobre o que eu tô falando agora, mas eu não tô nem aí, eu vou falar a verdade para vocês sempre. Então o Felipe Luiz, ele não tá fazendo nada sozinho, como eu já falei com vocês, tudo tem o aval do Boto e tudo tem o aval do BAP e do Conselho Diretor do Flamengo. É um baita treinador e a gente tem que desfrutar muito disso. Bom, título ganho, agora é hora de descansar e de começar a focar nas próximas partidas do Campeonato Carioca, com a leveza de quem derrotou a equipe que até outrora era considerada a melhor equipe da América do Sul. E não foi uma derrota qualquer, não. Foi um massacre, como eu já falei para vocês. O Flamengo, durante o primeiro tempo, então, acabou com a equipe do Botafogo até os 15 minutos do segundo tempo. O Botafogo não tinha passado do meio de campo e o Flamengo provou para os caras lá que a realidade deles é muito diferente daquilo que eles estavam pensando. E sim, o Botafogo continua, na minha visão, sendo o grande adversário do Flamengo esse ano. É uma das melhores equipes do Brasil, sim. Foi o Flamengo de Felipe Luiz, de Gerson, de Nicolás de la Cruz, que jogou o mundo ontem de bola, de Wesley, que é um monstro. Como eu tenho orgulho de sempre ter ficado do lado da minha convicção sobre o Wesley quando chamavam ele de bagre. Aliás, pessoal, pode ser que o Zenit prepare uma oferta de 35 milhões de euros para o Wesley. É isso que se comenta na imprensa russa. Essa proposta ainda não chegou. Mas não se trata apenas do Flamengo aceitar os valores. Se trata também do Wesley querer jogar no Zenit. E nesse momento a informação que eu tenho é que o Wesley não deve aceitar a proposta do Zenit, seja ela no valor que for. Porque o Wesley sabe que no meio do ano ele escolhe o clube que ele quer. Arsenal, Manchester City e o próprio Real Madrid já entraram em contato com o Flamengo. Então, no meio do ano, se o Wesley mantiver um padrão que vem crescendo cada dia mais, ele vai escolher em qual clube ele quer jogar. E a informação que eu tenho é que ele não quer ir para a Rússia. Agora, é claro, se os caras fizerem uma proposta indecorosa para ele, de repente, acabou de ser papai, ele repense e aceite ir para lá, o que, na minha opinião, vai ser uma burrice tremenda, porque ele tem condições de se tornar o melhor lateral direito do mundo nas próximas temporadas. É jovem, tá jogando demais, é craque na posição que ele atua, e se ele esperar, como o Felipe Luiz disse, até o meio do ano, ele vai escolher o clube que ele quer jogar. Felipe Luiz ainda fez questão de deixar bem claro na coletiva que
que o Flamengo ainda está no mercado. Até dia 28 de fevereiro, o Flamengo vai avaliar opções para o mercado. A prioridade do Flamengo agora é por um atacante. O Flamengo quer um atacante ainda para poder entrar na vaga do Carlinhos. O Felipe Luiz disse que o elenco que ele tem é bom, mas devido aos 80, 85 jogos que ele vai ter ao longo do ano, se reforçar um pouco mais é melhor. Então, a prioridade no Flamengo nesse exato momento é por um atacante. Fabrício, qual é o nome do atacante que o Flamengo quer? Não sei. Mas quando eu souber, quando eu conseguir apurar alguma coisa, eu trarei para vocês. Mas a prioridade nesse momento é por um atacante. E o volante, Fabrício? O Flamengo também quer volante. Só que o Flamengo via no Jorginho uma boa opção de mercado. E ainda vê, porque o Flamengo ainda tem esperança de que o Jorginho convença o Arsenal a deixá-lo vir para o Flamengo. Ontem, no jogo que o Arsenal venceu por 5-1 a equipe do Manchester City, Jorginho ficou no banco durante o jogo todo, não entrou, não botou o pé em campo. Isso pode acabar mexendo com os brios do volante ítalo-brasileiro para que ele venha para o Flamengo. O Flamengo ainda acredita que o Jorginho possa vir. Só que o que o Flamengo tinha para fazer, o Flamengo fez. Não tem mais o que o Flamengo fazer. Já fechou com o Jorginho os termos, já foi no Arsenal conversar, já tem um pré-contrato para o Jorginho assinar nos próximos dias. Agora, se o Jorginho quiser vir antes, vai depender do esforço dele junto ao Arsenal. O Flamengo também começa a ficar de olho no mercado por lateral direito, uma vez que sabe que o Wesley vai sair no meio do ano. E o Felipe Luiz ainda quer se reforçar com um volante, e nos bastidores ele trabalha muito para conseguir renovar com o Eric Pulgar. A ideia do Felipe é ter o Eric Pulgar por pelo menos mais 2 anos no Flamengo. Apesar do Eric Pulgar não querer renovar com o clube, Felipe Luiz insiste junto ao chileno e mostra para ele a importância que ele tem para o esquema dele, Felipe Luiz, e para o Flamengo. E como o Pulgar pode escrever uma história no Flamengo que ele não conseguirá escrever em lugar nenhum. Em contrapartida, Boto trabalha também na questão financeira para agradar o atleta, para que o atleta possa se sentir mega valorizado no clube e permanecer no Flamengo. Então, a prioridade externa do Flamengo hoje é encontrar um atacante. E a prioridade interna do Flamengo hoje é renovar com Eric Pulgar. Nação, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês agora, pela manhã desta segunda-feira. Estou muito feliz, estou muito contente e espero que o meu recado sobre vocês avaliarem bem aquilo que é dito, que é falado e que é mostrado por parte da imprensa seja assimilado de boa por vocês e que vocês nunca fiquem contra o Clube de Regatas do Flamengo e contra aqueles que verdadeiramente estão tentando o Flamengo ser um clube profissional e vencedor. Se inscreva, curta, comenta, compartilhe e nos recomende. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.